Amados irmãos, graça e paz, Deus é maravilhoso. Estamos retomando a nossa escola bíblica dominical. Há um bom tempo que a gente não realiza os nossos estudos pelas manhãs de domingo, e agora dispusemos no nosso coração, nesse tempo, que é um tempo muito difícil, complicado até, mas nós estamos aqui reunidos para retomarmos a nossa classe, a classe Bons de Bíblia da Escola Bíblica Dominical aqui na Igreja Futsal do Ministério Vida Nova. Nós estamos, desde o ano passado, com uma série de estudos na Igreja do Apocalipse, tratando carta às 7 igrejas da Ásia. E já trabalhamos algumas dessas cartas, e nós gostaríamos de hoje fazermos um apanhado geral daquilo que nós já aprendemos, e darmos seguimento. Mas vamos começar a nossa escola bíblica com o nosso estilo de sempre. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 1, para a nossa leitura, o nosso texto áureo desta manhã. Começamos a partir do verso 9 do capítulo 1, que diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí aos meus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, estas coisas que viste, e as que são, e as que não, que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos da igreja, e os 7 candeeiros, as 7 igrejas. Por isso damos início hoje no nosso estudo às 7 igrejas do Apocalipse. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós estamos, Senhor, nessa manhã, na Tua presença neste lugar. O intento do nosso coração é levar, Senhor, até os Teus servos, Teus filhos, a igreja, o corpo de Cristo, palavras de edificação, de crescimento espiritual, de aquisição de conhecimento. Fala conosco, Senhor, nessa manhã. Usa-me como um vaso nas Tuas mãos, que eu seja bênção na vida dos meus irmãos, mas que eles, Senhor, não fiquem nas minhas palavras, que eles aprofundem nas Escrituras, busquem o Senhor em espírito e tenham a revelação do Teu Espírito Santo, para saber se comportar, discernir o tempo e viver nesse dia mau. Nós pedimos isso em o nome de Jesus. Vamos adorar esse Deus maravilhoso? O Espírito de Deus está aqui, Operando em nossos corações, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, trazendo sua vida e poder, ministrando sua
casa, você pode olhar para você e sentir, de fato, essa pessoa da qual nós aqui estamos, uma pessoa valorizada pelo Senhor. Lá, quero que valorize. Nessa manhã maravilhosa, essa aula que já tiveram várias edições, e nós vamos fazer aqui um apanhado, uma introdução, né, para que a semana que vem nós continuemos carta por carta. Mas nós já trabalhamos 2 igrejas já do Apocalipse. Hoje nós vamos fazer uma introdução, né, revisando essas igrejas. Meu amor, pega uma coisa para mim. Eu esqueci. Ok? Glória a Deus. Então vamos para o capítulo 2. Capítulo 2, ele já vai dar acesso direto a nós, né, à carta a Éfeso, né, a Éfeso, a igreja de Éfeso. É importante a gente saber aqui que João, né, estava preso, condenado por causa da sua fé em Jesus, e ele acaba morrendo na prisão. Dos apóstolos, João é o único que não morre de martírio, né? Mas ele morre por causa do Evangelho de Cristo, de velhice, cumprindo aquela profecia que Jesus disse que João não morreria, né? Nesse sentido, ele não morreria como os demais, como os demais apóstolos morreriam. E ele escreve esta carta, né, ali em prisões, na ilha de Patmos, e é interessante que a gente aprende isso na teologia, né, que João, ele escreve essa carta com uma visão das 4 dimensões, né, 4 dimensões, eu não me lembro bem, mas faz tempo que eu não falo sobre isso, né, a dimensão do tempo, né? Do tempo, e aí no tempo entra presente, passado e futuro. Ele tem essa visão, né? E a interpretação linguística para essa visão. Então, por exemplo, dentro da formação ou da linguística ou do conhecimento que ele tinha, por exemplo, de coisas que ele nunca viu, ele vai refletir a descrição daquilo que ele nunca viu, ele vai descrever a semelhança das visões de Daniel. Né? Daniel, que é um livro escatológico, ele usa muita figura de linguagem, muitos animais, para interpretar aquilo que ele estava vendo acerca do futuro. O João não é diferente,
porque ele presencia imagens de coisas e flashes de imagens e visões, por exemplo, do nosso tempo, né? E aí você tem essa questão do tempo e espaço em relação a João, né? Tanto a questão cronológica como o kairos de Deus, né? Que é o tempo bem mais amplo do que o tempo que nós estamos acostumados, né? João tem também essa visão na dimensão humana, né? Dentro da capacidade humana dele de descrever e de observar. Ele entra também na dimensão humana em relação ao conhecimento que ele tinha, o prévio conhecimento, principalmente das escrituras do Velho Testamento, e a interpretação disso, né? Note, nós aqui estamos numa aula, né? Então, numa aula de escola bíblica dominical, a gente tem que caminhar um pouco, né? Para ampliar aqui o nosso conhecimento do tema proposto. Ele tem uma visão espiritual, né? Dentro da dimensão terrena, né? Nessa dimensão terrena da qual nós vivemos, existem mundos que nós não temos acesso, como por exemplo o mundo invisível, nós não temos acesso, e João ele se depara com esse mundo invisível nas suas visões, né? Então ele consegue enxergar o mundo espiritual na nossa terra, no nosso ambiente, né? No ambiente de vivência nossa, e aí ele dá essa interpretação no livro do Apocalipse, e ele entra também na quarta dimensão, né? Não somente na dimensão do homem, como na dimensão dos espíritos, como ele também entra na dimensão celestial, né? E aí ele também tem a visão do céu. Por isso que João vai, nas suas visões, representar a igreja como a Jerusalém, estamos falando aqui de Israel, né? A Jerusalém suspensa no céu. Então, a quantidade de informações que vem até João para descrever e para escrever o livro do Apocalipse acaba sendo esse livro com muitas figuras de linguagens, com muitos exemplos, e que para muitos que querem interpretar de forma literal, fica com medo. Por quê? Porque ele faz uma leitura dentro do espectro humano, da capacidade dele de ver, de visionar, de descrever aquilo que ele está vendo. Em síntese, quando o texto volta para as 7 igrejas do Apocalipse, o que a gente tem aqui é essa visão, né? A gente tem a carta às 7 igrejas da Ásia, e nós temos aqui uma localização, a uma localidade. Ele está se referindo à Ásia, ali, no Oriente, né? Onde ele vai apresentar as 7 igrejas, que na verdade são 7 cidades, e que essas 7 cidades têm um histórico para o tempo de João, né? Por quê? Porque João, embora o livro de Apocalipse a gente não tem certeza, eu li algumas coisas a respeito, e parece que João foi o primeiro escritor, né? Daquela época, daquele tempo, que de fato trouxe essa escritura juntamente com Lucas também, né? Então tem João e Lucas aí como aqueles que levam acesso às pessoas. E lógico, depois também tem Paulo com as cartas paulinas. Então esses 3 personagens, né? João, Lucas e Paulo, são aqueles que vão descrever principalmente ali na maioria do Novo Testamento. E quando João vai falar às igrejas da Ásia, ele vai citar cidades. E cada cidade tem uma marca pessoal, acontecimentos naquelas cidades que são reveladas pelo anjo a João, que as descreve. Então, note que aí é o anjo falando, João descrevendo, né? E aí ele colocando dentro da sua qualidade, da sua capacidade de enxergar a língua, a fala naquele tempo. Então, nós temos aqui, quais são as 7 igrejas? Eu vou enumerar da seguinte forma. Nós temos Éfeso, certo? Nós temos, próximo a Éfeso, a ilha de Patmos, por isso a sequência que ela vai em ordem crescente, né? E aí você tem Éfeso,
Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Né? Se você pegar essa sequência dessas igrejas na Ásia, você vai ver que a partir de Patmos, a carta vai endereçando gradativamente a cada uma dessas igrejas, nessas cidades, representadas por um líder em cada cidade. É interessante saber que os líderes desse tempo, que lideravam essas igrejas, não eram chamados de pastores, né? Eles eram chamados de presbíteros. Geralmente era uma pessoa mais madura, né? Uma pessoa que tivesse contato com os apóstolos, que lideravam essas igrejas. E nessa época, a igreja aqui não era uma localidade. A igreja aqui era em uma cidade ou em um território formado por pessoas e não por prédio, como nós vemos hoje, né, institucionalizado por CNPJ e tudo. Não, era um organismo vivo de cristãos que acabavam por se reunir de alguma forma debaixo de árvores, em lugares abandonados, em lugares amplos, ou, né, se perseguição na época, escondido em cavernas e muitas outras situações, porque aqui havia uma perseguição muito grande do Estado, na época Roma, né? Vou chamar de Roma, mas não é bem Roma, né? O Império Romano, que acabava perseguindo esses cristãos, e aí a igreja passa por uma situação, mas essa igreja, como organismo vivo, de certa forma, se reunia, agrupando pessoas. Isso é importante a gente saber. Ok. Então nós vamos aqui para a igreja de Éfeso. Nós temos a nossa imagem aí, as ruínas, né? As ruínas de Éfeso. Por isso, nós vamos à carta. Capítulo 2 do livro de Apocalipse, a partir do verso 1, vai dizer assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Vamos só tentar interpretar o texto, né? Ele está falando aqui de Jesus, e ele está falando que Jesus passeia no meio dos 7 candeeiros, caçais, e esses 7 caçais é a igreja, e que Jesus passeia no meio da igreja, né? Porque a Bíblia fala que Jesus é o cabeça da igreja, é a autoridade máxima da igreja. Quando você vai falar da igreja, você tem aqui uma questão hierárquica, né? Uma questão de comando, e a questão de comando aqui tem a primazia de Jesus. Jesus é o comandante, né? É o supremo senhor da igreja. Não é o pastor, não é o padre, não é o bispo, não é o apóstolo. A nossa referência está na pessoa de Jesus. Por isso que Jesus é o começo, o meio, o fim, o centro, o tudo, né? Para nós cristãos. A diferença de nós cristãos é que nós não podemos, não devemos e não fazemos de idolatrar a igreja, né? A nossa fé, ela está voltada para Jesus, o Senhor da igreja. E note que também é importante aqui entender que Jesus não veio manifestar apenas o seu propósito em relação à igreja. Não. Ele tem ordens definidas em relação à igreja, ele tem ordenanças claras para a igreja, mas Jesus veio estabelecer o reino de Deus, e o reino de Deus é muito mais amplo do que a igreja. A igreja está inserida no reino. Essa é a minha visão particular, pessoal, e essa é a marca que eu tenho trazido para a igreja Cristo Salva. Ok? Então vamos lá. Ele diz no verso 2: conheço as tuas obras, assim o teu labor, com a tua perseverança. Eu conheço que vocês são dedicados, que vocês são apaixonados, que vocês são comprometidos. Eu sei que vocês trabalham em prol do Evangelho, eu sei que vocês pregam o Evangelho do Reino, eu sei que vocês vivem uma vida reta, eu sei que vocês são cristãos dedicados. Será que essa igreja é parecida com a igreja dos nossos dias?
Então conheço as suas obras, assim como o teu labor, a tua perseverança. É interessante aqui dizer isso, a tua perseverança, né? Que é a proposta dessa igreja em relação aos cristãos, principalmente nesse tempo difícil, ser perseverante, não abandonar a sua fé, não desistir da sua fé, né? Pelo contrário, alimentar a sua fé e fortalecer a sua fé, principalmente nos dias maus, nos dias de dificuldade, nos dias de extrema dificuldade, né? E aí, né? Ele vai dizer, e que não suporta, e que não pode suportar homens maus. Então era uma igreja que não suportava homens maus, denunciava homens maus, atos maus dos homens, né? E que pusesse à prova, né? Pusesse à prova os que a si mesmos se declaravam apóstolos, e aqui isso cabe muito no nosso tempo, colocasses à prova aqueles que a si mesmo. Então não era algo vindo de Jesus, era algo dos próprios homens, que se posicionavam eles mesmos como apóstolos. Eu li o livro do pastor Augusto Nicodemos Lopes, quando ele fala sobre os apóstolos, né? Um livro muito bom, muito rico, de muitas informações, foi até uma defesa dele, né? Não sei se é doutorado, não lembro bem, mas o professor que me entregou, o professor do seminário de teologia, ele falou, estou te dando de presente para você ler, observar e me falar que impressão você teve do livro. Eu aproveito para falar aqui, né? Não é vangloriando, não, eu fiquei muito feliz com a minha dissertação que eu havia falado para vocês no domingo, na pregação, né? Eu tinha feito uma dissertação de 900 palavras no meu curso de teologia e eu tirei nota máxima. Até eu falei, puxa, olha que maravilha, né? Porque não é só a questão de você falar da igreja da era medieval, né? Você tem que ter ali a argumentação, né? Você tem que definir uma argumentação, qual foi o impacto da igreja nessa era. É essa daqui que se refere. E eu consegui nota máxima, né? Então, graças a Deus, consegui exprimir, colocar para fora, né, tudo aquilo que eu tinha acumulado em relação ao tema, né? Não esgotando totalmente. Mas vamos lá. Ele vai dizer assim, colocaste aqueles que se chamam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Isso é muito importante porque no nosso tempo nós temos muitos que se chamam apóstolos, né? Essa figura midiática aí, ela está plausível, visível. E aí, qual que era a condição, de acordo com o livro do Augusto Nicodemos Lopes, para que alguém fosse declarado apóstolo? Tinha alguns critérios. E esses critérios, ele leva bem claro, ele leva ao texto sagrado, quando fala da escolha do apóstolo sucessor de Judas, que havia se enforcado dentre os 12. E aí o critério para escolher Matias, e eles escolhem dentre muitos Matias para ser o sucessor de Judas, estava a característica principal, ter convivido com Jesus, ouvido Jesus, falado com Jesus, né? E aí você vai ver depois Paulo na sua defesa apostólica, e ele vai defender o próprio Paulo de punho, né? Escrevendo, dizendo, eu pratiquei essas exigências. Ele falou com Jesus, foi o próprio Jesus que o trouxe para o apostolado, né, através da conversão dele e depois através, né, da comunhão íntima dele com o Senhor, e como Paulo se revelou um grande apóstolo. Um grande apóstolo. A gente fica na dúvida, né, se o apóstolo em questão aqui foram os escolhidos pelos 11, ou se o apóstolo aqui que realmente vale foi aquele escolhido por Jesus, né? Não que a gente deva se prender à questão do número 12 aí, né? E aí entra outra figura, outro problema, outra problemática. Mas Paulo se destaca então como esse grande apóstolo, né? E aí o texto vai continuar. Isso aqui nós estamos falando da igreja de Éfeso, né? A igreja de Éfeso começa por uma característica principal da igreja, e aí é a minha visão particular, a minha interpretação, que vai tratar como pilar da igreja,
um dos pilares da igreja, que eu já enumerei aqui como 7 pilares de sustentação da igreja. O primeiro deles é que os primeiros cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, os ensinamentos dos apóstolos acerca daquilo que eles receberam de Jesus, né? Então, esse é o pilar, o fundamento, né? Um dos fundamentos da igreja, a doutrina dos apóstolos. E aí você entra nas cartas, né? Nas cartas paulinas, nas cartas universais, no caso dos hebreus, por exemplo, né? Toda a escritura, claramente, né? Toda a escritura. O verso 3 vai continuar dentro da temática perseverança, né? E tens perseverança. Por que eles foram perseverantes? E o texto vai continuar. Suportastes provas por causa do meu nome. Então aqui nós temos encarcerados por causa do nome de Jesus, açoitados por causa do nome de Jesus, decapitados por causa do nome de Jesus, presos por causa do nome de Jesus, apedrejados por causa do nome de Jesus. Eram os testes da época. Né? Eram os testes da época. Qual será os testes que nós temos? Pode falar. Pastor, esse dia eu vi aquele filme Paulo, Apóstolo de Cristo. Nossa, muito lindo. Paulo, Apóstolo de Cristo. Passou na Record. Muito lindo o filme, nossa. Triste ao fim, né? Ele foi decapitado. Foi decapitado, Tudo que ia acontecendo, ele falava lá, tinha um moço lá que ele falava, escreve isso. Na verdade, o que acontece, né? Eu estava estudando também sobre isso na história da igreja. Tudo que a gente vê na Bíblia, que a Bíblia fala. O que eles falam, né, alguns dizem, né, que o espinho na carne de Paulo era a perda da visão. Alguns dizem que é isso, que ele foi perdendo a visão, a capacidade de escrever, e aí ele precisava de escribas, né, de pessoas que escrevessem aquilo. E é interessante que grande parte das suas cartas ele escreveu preso, estando em prisão. Então, por isso que você tem, né, na maioria dos escritos, dá para perceber que ali está sendo escrito por alguém, não por Paulo. E aí eles dizem que o espinho na carne é esse. Alguns falam que é a viuvez, que é o espinho na carne dele. Outros, para brincar, falam que é por causa da sogra. Outros dizem que era um soldado que esmurrava ele, que ficava junto com ele no cárcere e sempre batia nele, né? Mas a grande maioria dos teólogos, né, principalmente aqueles reformados, né, porque eu tenho um acesso maior, né, eles dizem que aí no caso do espinho na carne de Paulo era a questão da visão mesmo, né, da visão, da dificuldade que ele tinha, porque aí eles vão remeter ao que aconteceu com ele quando ele caiu do cavalo, né, literalmente, né? O que aconteceu quando Paulo caiu do cavalo literalmente? Ele ficou cego. Não é isso? Ele ficou cego. E aí, não lembro bem se é Ananias, se não é Ananias, Ananias, né, vai e põe as mãos sobre ele e cura ele. Eles dizem que a cura aconteceu, mas ela não foi uma cura totalitária, né, que teve sequelas e que ele acabou perdendo a visão com o tempo, né, no caso de Paulo. Mas, retomando aqui, né, que é João, o escritor, ele vai dizer, né, conheço as tuas obras, assim teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer, né? Não te desanimastes. Ouviram a voz do Espírito, né? E continuaram perseverantes. Isso vai para você, meu irmão. Está meio desanimadão aí por causa da prova, né? E provas duras, né? Provas duras provas, né? Sábado, então, até a gente recebe essas notícias, situações com muita profunda tristeza. Pessoas que a gente ama muito, de repente impactada, né, por esse vírus mortal,
esse vírus que ainda não se sabe, né? Não se sabe de fato se a origem foi provocada ou não, né? Tem uma discussão aí, né, muito grande, agora com o vazamento dos e-mails do Anthony Fauci, né? A imprensa brasileira não está dando larga informação nisso, mas a imprensa americana já está colocando um negócio à tona aí, que tem alguma coisa relacionada a esse vírus e o laboratório, a manipulação desse vírus em laboratório, não de animais, como aventou no início, né? Como foi pulverizado no início. Então nós temos muitas dúvidas, né? Nós temos muitas dúvidas. Nossas dúvidas estão relacionadas à vacina. Então você que está me ouvindo aí, não é uma questão de questionar, de ser negacionista, não é isso? Essa postura de muitas pessoas, e é uma visão particular minha, porque eu vejo posturas, essas posturas de narrativas prontas, sabe? Eu fico olhando as narrativas prontas e parece que esses narradores de narrativas prontas são os pseudocientistas, né? Ah, ciência, ciência, ciência. Aí você vai ver, não passa de retórica. Porque quando joga tudo para cima e vem à tona e começa a depurar tudo que a gente obtém de informação, você percebe assim uma clara inclinação de ditar a regra da pandemia, tanto em relação à vacina, como em relação a tratamentos, né? Como em relação aos profissionais. Aí você tem profissionais gabaritados, experientes, envolvidos diretamente, e profissionais gabaritados apenas teoricamente, por causa das suas formações, mas sem nenhuma prática de contato com as pessoas contaminadas em hospitais e tudo mais. E você tem uma narrativa pronta, que essa narrativa foi comprada por uma ala ideológica no Brasil e pela imprensa brasileira. Quando você vê equiparar a nossa imprensa com a imprensa mundial, você fala, nossa, parece que a imprensa brasileira está colocando um tapão na população, para que a população não enxergue de forma ampla. E aí aqueles que, por exemplo, taxam a gente, que tem uma posição diferente de negacionista, né? Agora tem uma nova, né? Eles agora apelaram, é negacionista bolsominion. Só para interditar o debate. Não, papum! Então me desculpe, meu querido. Talvez você pode estar me ouvindo aí do outro lado, né? Essa é uma impressão minha, pessoal, né? Você não pode ditar regra, nem nós podemos ditar regra. A verdade, ela vai ter que vir à tona e ela vem com o tempo, né? Pode-se dizer, mas pastor, o senhor é um formador de opinião. Sim, eu sou um formador de opinião. E eu acredito que a opinião, ela não é mais válida do que o que é constatado de forma verossímil, né? Bem verdadeira mesmo, ampla. E a gente só vai ter respostas com o tempo. No momento, quem afirma cegamente, para mim, minha interpretação pessoal, está apenas dizendo que o que ele pensa é superior ao que os outros pensam, principalmente a quem está ali no combate direto e é um profissional da área, né? E aí a gente pode ver isso principalmente nesse inquérito, né, em que você tem um lado que fala e um lado que é podado de falar. Você tem um lado que já tem a narrativa pronta e converge todos, e você tem outro lado que não é dado a oportunidade de falar e não é permitido que faça o contrapeso, né? Está ao contrário, né? É o contrário, o contraditório. A ciência, eles não querem ouvir. Não quer ouvir a ciência dos seus mais amplos lados, né? Ou seja, tem uma fórmula pronta, um discurso pronto, e aquele pronto, acabou. Não quero ouvir você, não. O que você fala não me interessa, você deve ter ouvido isso. O que você vai falar não me interessa. O que interessa é que eu já sei. Então, beleza. E tem muita gente que cai, né, nessa narrativa pronta. Mas vamos voltar então aqui o texto. Aí você fala, o que isso tem a ver? Tem a ver com o nosso tempo. Isso é escatologia. É o nosso tempo. Está tudo acontecendo diante dos nossos olhos, previsto e falado há muitos, há milhares de anos atrás. Até mesmo essa discussão cai. 3. Tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, e aí, isso foi até tema de uma pregação aqui na igreja, né? Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Então,
uma igreja perseverante, uma igreja correta, uma igreja bem estabelecida, uma igreja cuidadosa, uma igreja bíblica, né? Uma igreja inteligente, uma igreja sábia, uma igreja rica de informações, uma igreja teologicamente bem embasada, que perdeu a visão. Ficaram apenas com uma parte da visão, a mentalidade intelectual. A intelectualidade da igreja aqui de Éfeso, né, a capacidade de discernir, a capacidade de dizer o que é certo e o que é errado, e a capacidade de defender isso a tal ponto de dizer você é apóstolo, você não é apóstolo, ele levou o grau de qualidade de conhecimento da igreja de Éfeso. Só que o texto deixa bem claro que a igreja de Éfeso se perdeu aí. Por quê? Porque por conta disso, deixaram as práticas primeiras, as iniciais. E ele vai dizer que práticas são essas do primeiro amor. Tudo era feito e defendido pela igreja de Éfeso de forma racional, sem cardia, né? Sem coração. A gente vê muito isso, há pouco tempo, né, era falado muito isso, assim, que Deus, né, ele quer o seu coração. E aí é outro extremo também. Deus quer o seu coração, não importa o que você faça, Deus quer o seu coração. Então você pode viver uma vida de qualquer jeito, tal, que não importa, o que Deus quer é o seu coração. É outro erro, outro desvio. Agora, esse outro desvio que Deus quer, só doutrina, é outro desvio também. Tudo tem que ser temperado. Nós temos que ser cristãos perseverantes, nós temos que ser cristãos cuidadosos, nós temos que ser cristãos bíblicos, nós temos que ser cristãos embasados na doutrina, cristãos que conheçam, por isso a escola bíblica dominical, mas nós não podemos deixar misericórdia. Nós não podemos ficar secados, cegos, pela falta de amor. Essas coisas, elas têm que ser dosadas, têm que ser pesadas, né? Às vezes a gente dá aquela sentença, não, a Escritura diz isso, é assim, pronto, vai para o inferno e acabou. Calma, pera lá. Você pode interpretar realmente o que a Escritura diz, mas quando você olha para o outro, para o ente, para outro ser, você não deve usar essa definição absolutista como um ponto de ruptura entre você e a necessidade do outro. A igreja de Éfeso levou a um estado de preocupação tão grande com a sã doutrina que eles esqueceram das primeiras práticas, do primeiro amor. Lógico, tem várias interpretações para essa questão do primeiro amor aí, né? Mas vamos lá, nós vamos tentar compreender isso aqui, né? Vamos ver, o que seria o primeiro amor? E nós já falamos muito sobre isso aqui, né? Eu não sei se vocês lembram, quem pode citar aí? Mas nós estamos aqui em 4 pessoas. Então vamos lá. Quem lembra? O primeiro amor? Primeiro amor. Cadê as suas escritas, Lu? Esqueceu? Não. Está tudo anotadinho. Sim, mas o primeiro amor, o senhor acabou de falar, o cuidado com o próximo é um deles, né? O cuidado com amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, se colocar no lugar do outro, né? A empatia, né? Empatia. E a empatia com os irmãos, né? Ou até mesmo com os não irmãos. É aquilo que Jesus fala, né? Amai os vossos inimigos. Faça o bem para quem fala mal de você. Difícil, né? Difícil. E a igreja de Éfeso parece que abandonou isso. Será que é muito diferente da igreja atual? Nos dias de hoje? Será que essa carta da igreja de Éfeso tem a ver conosco? Comigo e com você? É interessante, é importante isso, né? Importante. Então, tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, agora tem uma sentença.
Se você não voltar à prática das primeiras obras, empatia, amor pelas almas perdidas, né? Compreensão do sofrimento do outro, ajuda e socorro a quem necessita, né? Palavras brandas que diminuem o furor, a paz para aqueles que estão brigando. Tudo isso são práticas do primeiro amor, né? E tem muita gente que leva para aquele lado assim, o primeiro amor tem que ver com orar, com jejuar, com consagrar. Também faz parte, mas não é apenas isso. É muito mais amplo do que a gente imagina, né? Não é só a questão devocional pessoal. Mas olhando, por exemplo, para a nossa cidade e para a nossa realidade hoje, qual é a nossa prática de amor mais visível hoje? Máscara. Eu estou distante de vocês e tal, mas na aproximação com o irmão, infelizmente, embora não está comprovado que isso 100% funciona, tem gente que está usando duas, alguns já estão usando até três, né, por causa justamente das dúvidas que há. Máscara para poder falar com o irmão e você não contaminar o irmão, ou o amigo, ou o familiar, ou o parente, né? O cuidado com a aglomeração, festas, né? Vai para festa, vai para baladas aí, se contamina, acaba levando para dentro de casa, e aí contamina todo mundo dentro de casa, e a gente tem tudo isso aí. Embora, na minha visão, não quer dizer que aconteceu exatamente assim, né? Por que não aconteceu exatamente assim? Porque nós temos empresas funcionando, nós temos usina funcionando, milhares e milhares de pessoas trabalhando. Ah, tem cuidado, beleza, mas o vírus é invisível. Então não se sabe, né? O comércio, um monte de gente de máscara andando para lá e para cá, embora já descartaram aí a contaminação por objeto, entre aspas, né? Entre objeto, mas existe um índice, sim, de contaminação. Mas a prática do primeiro amor aqui primeiro o cuidado consigo mesmo e depois o seu cuidado com o outro. É apenas isso? Não. É muito mais além disso. Tem a ver com a nossa sociedade, que ela está deformada, desculpe, mas há uma deformação dentro da proposta da naturalidade das coisas, ela tem sido mudada, né? Tem sido mudada através de revistas, de livros, né? De propostas pedagógicas, Ministério da Educação, Unesco, tem sido modificado comportamentos, né? E fora as defesas centrais de movimentos que impõem o comportamento e até hoje procura punir quem pensa diferente. Então nós estamos vivendo uma sociedade com muitas diferenças de posicionamentos e tal, e tem uma questão de minoria, tem uma questão de maioria. O que falta de fato é uma visão misericordiosa, tanto da nossa parte cristãos, como da parte de religiões, de entidades, e cada um deve se posicionar com cuidado para que o ódio não seja o hábito. O que a gente vê é que o ódio tem sido hábito, tanto de um lado como do outro. Não dá para isentar ninguém. Aqui a guerra, ela é assimétrica, né? Ela é bem detalhadinha para perceber que está todo mundo dentro desse combo, né? Desse clube todo de pessoas degladiando, brigando, né? Defendendo as suas teses, interrompendo o pensamento do outro, cortando, podando, né? Hoje nós temos, por exemplo, dentro da nossa liberdade de expressão, ela sendo tolhida, né? Tem pessoas presas com uma prerrogativa de que poderia falar, já não pode mais, e aí todo um consenso de que não pode mais porque o fulano de tal é um cara assim, 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 então leva mais para o personalismo, né? E está diluindo muito os valores, os preceitos estabelecidos há décadas. A sociedade mundial, ela está em desequilíbrio. Depois da democracia, vou falar do Brasil, né? A democracia veio assim, né? Então foi assim, mas a democracia não é o problema. O presidente militar que a gente teve foi o Figueiredo, né? João Batista Figueiredo. Ele falou, ele alertou para isso. Ele falou: vocês vão ver
Não lembro certinho esse texto. Falta da ordem da disciplina. Ele falou, vocês vão ver o que é uma democracia. O que é uma democracia causa no país. Então, mesmo com todas as negatividades da democracia, ainda é o melhor sistema, né, de governo que existe. Por quê? Porque a questão da democracia faz parte até mesmo do pensamento da igreja, né? É só você lá lembrar dos reformadores, principalmente Calvino, que é um reformador que trata muito bem essa questão democrática. O problema não é a democracia, o problema é a imposição. A imposição de um grupo sobre outro. Está correto. O cuidado é pouco. Então vamos lá? Opa, estamos aqui na igreja de Efésios ainda. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras, e se não, venho contra ti e removerei do lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então aqui tem uma punição. Se não houver arrependimento, difícil, hein? Difícil para aquele que fala que uma vez salvo, salvo para sempre. É difícil, né, interpretar isso aqui. Mas o texto é bem claro. Se não tem arrependimento, meu irmão, se não tem arrependimento, não tem essa não. Sou eleita. Não tem arrependimento, não tem essa. Né? O arrependimento é a porta de entrada do céu. Só se entra no céu por meio do arrependimento. É isso. De coração. Né? É o que Pedro fala, né? É o que nós devemos fazer. Pedro fala, arrependam-se e cada um de vós seja batizado. Né? Arrependa-se e seja batizado. Eu já me arrependi e já fui batizado. Beleza. Mas aqui está falando para a igreja de Éfeso. E aí? Já não eram arrependidos e batizados? Mas e se a pessoa fala que se arrepende? Mas não se arrepende. Tem um monte de gente assim. O arrependimento é boca para fora. Boca para fora eu me arrependo, mas não muda. Porque arrependimento tem a ver com mudança. Né? Tem a ver com transformação. Então aqui no caso arrepende-te. Qual que é a maneira então dele se arrepender? Confessar o pecado dele, realmente falhamos, realmente é assim, e volte às práticas do primeiro amor. Então não adianta arrepender-se e continuar cético. Não, é arrepender e mudar de rota. Isso é muito importante. Muito importante. Vamos lá para a gente, pelo menos hoje a igreja de Éfeso, semana que vem a gente continua, claro. É porque está sendo transmitido e nós vamos repassar aqui, né? Não mais com aulas mais extensas, mas agora já terminando igreja por igreja aqui, pelo menos as duas primeiras. Verso 6. Tens, contudo, a seu favor... E aí entra outra questão. Tens, contudo, a seu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Né? E aí as obras dos nicolaítas aqui, nós trabalhamos esse tema, não sei se vocês lembram. Nicolaítas, vem de Nicolau. Vem de Nicolau, A prática partiu dele. Então, vários tinham essa prática, então? Acabava sendo uma doutrina, né? Acabava sendo uma doutrina. Como, para entender melhor, a defesa da poligamia. Por exemplo, a defesa, embora a legislação brasileira ela não permita, mas se houver uma defesa disso e acontecer isso na igreja, e a igreja agasalhar isso como poligamia, outra coisa também muito parecida com isso, troca de casais. Que a gente vê muito na sociedade aí aventada, né? E se isso for permitido dentro da igreja, aceito dentro da igreja, né? Casamento de pares, isso está acontecendo na sociedade para que isso se torne até uma lei que obrigue os pastores a fazer esse casamento de pares. Eu estou falando isso aqui pela internet, mas para ficar bem claro, e a igreja agasalha e se aceita, né? Daqui a pouco você tem uma igreja crescida com todas essas questões, poligamia, né? Com relações de pais com filhos, filhos com pais, né?
Você tem toda uma questão da sociedade sendo agasalhada pela igreja e aceita pela igreja e vivendo no convívio da igreja. Aqui, a igreja de Éfeso, eles odiavam a prática dos nicolaítas. E aí, o anjo da igreja, que aqui é Jesus dizendo, eu também odeio isso. Interessante isso, que aqui é o próprio Jesus, eu também odeio essas práticas. Não são práticas que possam ser permitidas, e aí não é por uma questão de interpretação teológica, de machismo, de fundamentalismo, não. É uma questão da própria transformação da sociedade. Uma coisa é a igreja, outra coisa é a sociedade. Isso sempre foi separado. É tanto que se prega a laicidade do Estado. A laicidade, o Estado é laico, para ditar uma regra de laicidade apenas com uma visão. Por exemplo, a visão ateísta. Então, laicidade não quer dizer isso. A mais ampla interpretação não é isso. Embora caiba também esse pensamento, caibam todos os pensamentos. Isso é democracia. Mas em relação à igreja não dá para agasalhar certos comportamentos como normais e, o pior, difundir isso, que era o caso dos nicolaítas, era até difundido. Já a igreja de Éfeso não aceitou. Eles não aceitaram. Eu fico até imaginando o concílio reunindo para decidir. Eu tenho uma colega que ela questiona muito coisas que a Bíblia cita, principalmente no Velho Testamento, Ela fala, mas muita coisa que acontece hoje é bíblico, aconteceu. Pai que se deitou com filha, etc., irmão. Ela falou, ela já um dia comentou comigo, eu não entendo, não dá para entender. Por que hoje é tudo proibido, não sei o quê, nós estamos, aquilo lá, tudo que aconteceu foi no tempo. Depois que com a vinda de Jesus veio, para estabelecer mudança, para estabelecer ordem, deu uma nova vida para nós, um novo sentido para tudo, E eu acho engraçado ela falar assim, ela falar como é que antes era permitido. Eu vou falar para você, Lu, da minha visão da igreja hoje. Que nem pastor Ló se deitou com as filhas. Não entendi. Ló. As filhas se deitaram. Filha de Ló. Sim. Então, ela citou, mas Ló era pai, ele se deitou com as filhas dele. E então ela fala, então tudo que acontece hoje. Então, tem que entender que a situação de Ló tem a ver com embriaguez, Então, o fato da embriaguez de Ló é predominante na intenção das filhas. As filhas tinham a intenção, para fazer isso elas doparam, elas embebedaram o pai, Essa é uma questão de que muitas coisas são empurradas para a sociedade, mas assim, meio que uma certa embriaguez. Primeiro você embriaga a sociedade com um monte de questões, Aí entra também as próprias, eles chamam de jabutis, abacaxis, jabuticabas nas leis, que elas acabam ocorrendo e mudando o comportamento da sociedade, mas não de forma dialogada, debatida, dissecada, visto prós e contra, Não é estabelecido assim todos os caminhos de transformação da sociedade, principalmente dentro da visão progressista, que é a visão que hoje impera principalmente na política. Essa é a minha visão pessoal, estou aqui falando o que eu penso, vem por meio dessas manobras. São manobras que são feitas e acabam se tornando leis, E a questão jurídica acaba endossando porque a lei foi criada. Se a lei foi criada, aí é difícil você levantar-se contra a lei, Nós temos, por exemplo, uma ordem governamental no Brasil de estrutura, poderes, em que essas coisas ocorrem observando os poderes. Nós temos um poder, que é, no caso, o Judiciário, por meio do Supremo Tribunal Federal, que resolveu legislar. Desculpem, é uma visão minha, que aí eles é que vão determinar aquilo que a lei teria que ser construída de outra forma, interpreta de uma forma e torna-se essa interpretação de uma lei. Para mim,
isso é embriaguez da sociedade, embriaguez das leis, embriaguez das normas. É a forma que aconteceu com Ló, né? Para que ele suscitasse descendência por meio das filhas, né? E foi a artimanha das filhas, elas embriagaram o pai, tiveram relações com o pai. Né? Essa toda é uma questão de cortina de fumaça na nossa sociedade. Então nós não temos uma sociedade que decide as coisas de forma lúcida. É a minha visão, é a forma que eu enxergo, né? Isso é uma visão particular minha, né? Tudo bem. Vamos lá, vamos voltar para a gente encerrar aqui, que chegamos no nosso tempo. É uma horinha só de aula. Ok? E aí termina, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem gente que tem ouvido para ouvir, não ouve, escuta. Tá bom? Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aí vai remontar lá ao Éden, né? Então, aquele que ouvir, né? E voltar à prática das obras, se arrepender, voltar às práticas do primeiro amor e, de fato, ser cuidadoso, perseverante, esse vai ter o privilégio de comer da árvore da vida que está no meio do jardim de Deus, né? O retorno ao Éden de Deus, ao plano original. Amém? Terminamos a carta à igreja de Éfeso aqui, só para a gente passar. Éfeso foi uma das grandes cidades dos jônicos na Ásia Menor, situado no local onde o rio Caíster deságua no Egeu, no mar Egeu. Está aqui, né? A Lídia está aqui onde estava Éfeso. Éfeso foi fundada por colonos provenientes principalmente de Atenas. Ciro o Grande incorporou a cidade ao Império Persa de Alexandre, libertou-a em 334, essa história geral, né? Ainda trabalhando em história geral. Éfeso possuía uma população total estimada de cerca de 400.000 a 500.000 habitantes. Era a quinta cidade mais populosa do Império, né? Aqui as imagens para vocês de Éfeso. Éfeso, durante o século VII, 6 a.C., Éfeso e Mileto, também na Ásia Menor, são braços da filosofia. Nós temos aqui Heráclito de Éfeso, né, berço da filosofia, aqui importante. Em Éfeso existia um dos maiores teatros do mundo, com capacidade para 25.000 espectadores. Olha que cidade, hein? Isso aqui é arqueologia, tá? Éfeso, sua riqueza, contudo, não era apenas material. Elas se destacavam iniciativas culturais, como escolas filosóficas, escola de magos e muitas manifestações religiosas, sendo a mais significativa em torno de Ártemis, a deusa do meio ambiente, conhecida como Diana pelos romanos, né? A famosa Diana dos Efésios, né? Tá aí a estátua de Ártemis. Olha a imagem dela aí. Bom, aí no nosso WhatsApp você tem acesso a essa apresentação em PDF para facilitar o seu acesso, tá bom? Éfeso é dedicada a Ártemis, o maior templo, nela encontrado por arqueólogos austríacos, com 80 metros de comprimento e 50 metros de largura. Tá aí o templo, né, de Diana dos Efésios. Olha que bonito. Que obra, né? Éfeso, com o surgimento do cristianismo, Éfeso foi uma das primeiras cidades alcançadas pela pregação dos apóstolos. Paulo dedica uma carta específica a Éfeso, né? Interessante. Carta à igreja de Éfeso, nós temos pontos positivos, então: obra, trabalho, paciência, provou o que diziam ser apóstolos, aborreceu a obra dos nicolaítas e o problema, deixou o primeiro amor. A ordem, lembrar de onde caiu, arrepender-se e praticar as primeiras obras. A consequência, se não fizesse isso, o castiçal seria tirado do lugar ou a oportunidade de comer a árvore da vida, ou seja, perderia a salvação, se não se arrependesse. E aí, semana que vem, a gente começa aqui Esmirna, tá bom? Semana que vem eu inverto, eu começo por aqui e termino com a leitura da carta, tá bom? Ô, Amém? pastor, Sim. e esse teatro para 25.000 pessoas?
25 pessoas naquela época. que era apresentado lá? Naquela época. Hã? O que será que era? Ah, muita arte, né? As artes filosóficas. Aí você tem, né, dentro... Não tem nada a ver com Não. o Coliseu, que faziam lá no Coliseu. No Coliseu é outra etapa, outra época com outro propósito, né? Aí o propósito era mais de arena, de morte, de espetáculo. No caso aqui era arte mesmo, né? A arte, o teatro, né? Tanto que as escolas filosóficas de teatro vai remeter a tempos anteriores a Cristo. Né? A história é bem antiga em relação a isso, né? A arte da interpretação, a arte da fala no público, né? O protagonismo de artistas, isso é muito antigo. Questão cultural, né? Isso é muito antigo. Vamos então ficar de pé, vamos orar? Agradecendo a Deus, e aí para você que está me ouvindo, nós encerramos então a nossa primeira aula, o nosso novo retorno, nessa nova etapa. Nós vamos continuar aqui as 7 igrejas de forma didática, né? Teológica, mas também utilizando-se dos recursos pedagógicos necessários para uma aula de escola bíblica dominical. Pai querido, Pai amado, nós queremos, Senhor, pedir primeiro que a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu favor seja conosco, pedir que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, visite a vida dos nossos irmãos, Senhor, em especial a vida do Silvio, da Eni, da Carol, ou Senhor, das filhinhas, Senhor, no nome de Jesus. Obrigado pela honra, pelo privilégio de ter convivido, Senhor, com o Elton, Teu servo, Teu filho. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa, e o que conforta o nosso coração, Senhor, é que nós nos encontraremos com Ele e nós comeremos juntos do fruto, glória, que está no jardim, como diz a Tua palavra. Senhor, abençoe a Tua igreja, os meus irmãos, a cada um, Papai, no nome de Jesus. Dê força, Senhor, para minha irmã Neuza, para o Carlinhos, para o Andros, Senhor, para suas esposas, seus filhos, ó Pai, no nome de Jesus, ainda fortaleça-os no nome de Jesus. Senhor, toma a nossa cidade, toma as famílias que sofreram perdas difíceis, Senhor, nesse tempo difícil de dificuldade, provocado por um vírus, Senhor. O genocídio aqui é afetado por um vírus. Isso, Senhor, é claro para nós. Senhor, uma questão escatológica envolvida, mas o Senhor é soberano sobre todas as coisas, o Senhor é poderoso sobre todas as coisas. Traga consolo, traga conforto a esses corações e também a vida da igreja. Abençoe a Tua igreja, os nossos irmãos que estão nas suas casas, há muito tempo se cuidando, há muito tempo, Senhor, mas que eles continuem perseverantes, que não abandonem o primeiro amor, que mantenham a sua fé rica em Ti, que busquem a Tua presença, no nome de Jesus. Nós oramos também, Pai, pedindo que a Tua graça e favor seja sobre os nossos irmãos aqui presentes, no nome de Jesus. Abençoe logo mais à noite, no nosso culto de ceia, com todos os cuidados, com todas as precauções que nós temos tomado, Senhor, sem público, apenas com os servos da linha de frente, aqueles que servem, Senhor, na Tua casa, aqueles, Senhor, que são comprometidos nessa forma, Senhor, em levar a Tua palavra para que ela traga consolo, conforto, Senhor, e dê força e poder e perseverança a cada um dos Seus filhos. Obrigado por esse dia, obrigado por essa oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Encerramos por hoje. 11 horas? Olha, Tá certo? pontual, hein? Ô, glória.